Oi, gente, boa noite. Obrigado, Rafa. É, Bom, gente, primeiro, inicialmente a gente tinha pensado essa aula de hoje com mais uma pessoa, que seria o Jadson. Só que ele iria falar sobre UX, que é uma técnica de texto, de produção de texto, voltada para a experiência do usuário. Mas o Jadson teve uma questão, ele não conseguiu estar com a gente hoje, então talvez a aula de hoje seja um pouco mais curta por causa disso. Mas eu acho que isso também abre a possibilidade. Eita, tem alguém dizendo que está mudo. Todo mundo está ouvindo aí, tranquilo? Dá para ouvir, sim. Massa. É, Acho que isso também abre a oportunidade para a gente dar uma revisada no conteúdo da aula passada, que eu acho que também já serve como um certo ponto de partida para a gente, para a aula de hoje. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de estratégia de redes, de estratégia de comunicação, os conceitos que a gente usa, eles estão interligados. Então, tipo, a lógica que a gente usa para criar a comunicação como um todo, ela também é revertida na produção de texto, é revertida na forma como a gente pensa os textos que a gente vai criar, sabe? Então, eu queria começar aqui, vou botar aqui para apresentar. É, Vocês estão vendo aí? Sim, dá para ver. Massa. É, Então, eu queria começar. Ô, Vitor, a- só Oi? aquela questão de aumentar um pouco. Quando tu for começar a falar algum lugar específico, tu aumenta um pouco mais, porque fica pequeno as Tá. letras. É, Na aula passada, a gente passou por conceitos bem gerais, assim, de comunicação, mas no fim, mais para o fim, a gente se encaminhou para esses dois conceitos. Talvez alguém que não tenha participado da aula passada fique com alguma dúvida nisso, mas eu acho que pode colocar aí no chat e como a gente vai ter esse tempo aí depois maior para essa parte de questões, eu posso abordar isso também. Mas, de uma maneira geral, outbound é um tipo de comunicação voltada para fora, voltada para anúncios de massa, voltada para grande comunicação, vamos dizer assim. Inbound é uma comunicação voltada mais para dentro do produto, para dentro do assunto que a gente está falando. Então, a gente vai produzir conteúdo, vai produzir outras formas de comunicação que não são tão voltadas para o grande público, mas têm o principal objetivo de converter as pessoas para a nossa comunicação, ou seja, pegar uma pessoa comum, pegar o que chama de dor dessa pessoa, que aí vamos dizer, eu dei na aula passada o exemplo do Guia Michelin, que foi primeiro primeira peça de marketing de conteúdo assim criada. E era um livro, era um guia que foi um guia criado para falar sobre restaurantes, para classificar restaurantes. Então, até hoje em dia é muito usado essa coisa de ter uma estrela Michelin. É a maior comenda que você dá para um chefe é ter uma estrela Michelin. Então, não sei se alguém vê MasterChef aqui, mas no MasterChef tem alguns chefes que têm estrelas Michelin. E isso vem desse guia que foi criado em 1800 bolinha e que foi a primeira peça de marketing de conteúdo que foi criada. E aí eu até dei o exemplo dela porque a gente pega o guia Michelin, que é um guia criado para falar de restaurantes, de hotéis, de coisas ao redor do mundo. Mas, na verdade, o produto que financia esse guia é um pneu, é uma marca de pneu. Então, qual a relação disso
com a comunicação, com a relação de um guia de restaurante com a comunicação de uma marca de pneu, sabe? Então, você vê que ele faz isso pensando em pegar as pessoas e colocar a marca dele na mente das pessoas a partir de uma lógica de tipo, as pessoas que vão consumir esse tipo de conteúdo são pessoas que provavelmente vão ser meus clientes. Então, ele faz isso numa lógica de tentar converter essas pessoas em clientes. Então, quando a gente fala de conversão, a gente fala muito nesse sentido, de converter uma pessoa que está na internet ou que está passando numa avenida, no ônibus, sabe assim, e vê um anúncio ou alguma coisa lá e se interessa por aquilo e passa a ser seu cliente porque viu sua comunicação, interagiu com a sua comunicação de alguma maneira. Na publicidade, o termo que se usa para isso é ser impactado. Quantas pessoas você impacta com aquele anúncio? Com aquele anúncio? Então, a gente falou disso e a gente falou também puxou isso para trazer o funil de marketing, o funil de vendas. Enfim, tem várias nomenclaturas diferentes para essa ferramenta, mas ele estrutura uma lógica que a gente consegue pensar a jornada de uma pessoa desde o momento em que ela é uma pessoa qualquer andando na rua até o momento em que ela passa na frente de uma banca de revista, que ela vê o guia Michelin, ela compra o guia Michelin, ela usa o guia Michelin e em algum momento ela vai ter que trocar de pneu. E nesse momento que ela vai ter que trocar de pneu, ela vai olhar lá para as possibilidades de pneus que ela tem e ela vai lembrar da marca lá do Michelin e vai interagir com aquela marca, vai comprar aquele produto. E depois que ela comprar aquele produto, ela pode comprar de novo, ela pode ser recorrente naquilo e ser fidelizada. Então, o funil de marketing que a gente falou na aula passada, ele estrutura esse caminho da pessoa como uma pessoa comum, normal, até ela interagir com o seu conteúdo, de alguma maneira. É interessante a gente pensar nesse funil de marketing como ponto de partida, porque na nossa criação de texto, a gente vai criar textos para diferentes etapas do funil. Então, deixa eu até abrir aqui novamente a imagem que eu mostrei na aula passada, para a gente falar sobre isso. Pronto, aqui. Quando eu falo isso de diferentes estágios do funil, eu quero dizer que, tipo, a gente vai criar, quando a gente cria um texto para um anúncio, ou um texto para uma legenda, ou qualquer coisa assim, a gente pensa com quem a gente está conversando. E essas pessoas, elas vão estar em diferentes lugares diferentes posições do funil. Vai ter uma pessoa que vai estar passando na frente da banca de revista. Vai ter a pessoa que vai parar na frente da banca de revista. A pessoa que para na frente da banca de revista já está num estágio do funil de vendas diferente do que a pessoa que está andando na rua, sabe? Então, que texto a gente usa para cada uma dessas pessoas? Tem que ter o texto que atraia a pessoa, que faça com que ela olhe para o seu produto, mas tem que ter um texto também mais voltado para o aprofundamento desse produto, para o aprofundamento da experiência dessa pessoa com o que você está querendo propor. E aí a gente pode pensar tanto num produto, tanto num guia Michelin, numa banca de revista, quanto em qualquer coisa que esteja nas redes sociais, assim. A gente pode pensar, por exemplo, no movimento camponês popular. Quais seriam as pautas do movimento camponês popular? Quais seriam os diferentes estágios do funil para a gente enquanto movimento, sabe? Então, a gente cria conteúdo, cria textos
para diferentes estágios. Mas uma coisa que eu queria também falar, antes até de falar dessa coisa mais da criação de texto em si, era falar do texto enquanto início do processo de criação. Como eu disse na aula passada também, a gente sempre vai esbarrar em termos em inglês. Esse é mais um termo em inglês que a gente vai bater várias vezes, que é briefing. Briefing, ele é como se fosse um roteiro inicial para o processo de criação. E aí, ele vai servir tanto para você criar um anúncio, um outdoor, um post para as redes sociais, um blog ou qualquer coisa. O briefing, ele é a informação essencial do conteúdo que você precisa criar, sabe? E normalmente, principalmente nas equipes de comunicação voltadas para publicidade e para marketing, a pessoa que cria o briefing é o redator ou a redatora. Então, o briefing, ele é um material, uma entrega da equipe de texto, normalmente. Então, ele é o início de tudo. Então, se você pensar num vídeo mesmo, num filme, qual é a primeira peça que você vai criar para fazer um filme? O roteiro, sabe? Então, o briefing, ele é esse roteiro inicial do processo de criação para você criar o que quer que seja, sabe? E em qualquer nível, vamos dizer, uma campanha de cerveja. Eu tenho um briefing que eu quero criar uma campanha de cerveja para Brahma. Então, esse briefing ele vai levar em conta o que a Brahma está querendo comunicar, para que público a Brahma está querendo comunicar e outras informações de interesse dessa criação, sabe? Para isso, assim, para explicar a importância do briefing, eu pensei em dar uma passada geral pelo que seria uma estrutura de uma equipe de comunicação de médio a grande porte, assim, voltado para a rede social, claro. Então, tem um programa que eu criei para um cliente que eu atendo, que ele está organizado mais ou menos assim. E aí vamos pensar, inicialmente pode soar um pouco confuso, né? Mas vamos pensar, o que é que a gente tem aqui? A gente tem em primeiro lugar, uma equipe de coordenação, que essa equipe de coordenação ela vai ser responsável por determinar o que vai ser falado, assim, o que é importante ser falado. Ela vai passar o briefing para o restante da equipe, no sentido de ela vai guiar a equipe do que precisa ser criado para comunicar aquilo que a gente precisa comunicar, sabe? No movimento, por exemplo, o papel da coordenação ele é ocupado por um companheiro nosso, que é quem tem contato direto com a direção nacional. Então, a gente precisa comunicar o que a direção nacional, o que o movimento camponês popular quer passar. Não é o que Vitor quer passar, ou o que Rafa quer passar, o que o movimento camponês popular quer passar. Então, isso vem de pessoas que detêm esse conhecimento, dessa coisa mais essencial da comunicação. Essas pessoas estão no lugar de coordenação. Abaixo da coordenação, tem uma pessoa que é a pessoa que planeja, é a pessoa responsável por pegar essa essência da comunicação e transformar em ações. Então, tipo, o cara que é planejamento, a mulher que é planejamento, ela vai pegar essa informação essencial e vai transformar em diferentes ações de comunicação, diferentes tarefas de comunicação. Seja, a gente tem um perfil no Instagram e um perfil no Facebook. Que conteúdos a gente vai criar para esses perfis? Que editorias de conteúdo a gente vai usar, sabe? Ele pega e transforma essa essência em um planejamento, com metas, com tarefas, e vai distribuindo isso. Ele distribui isso, e a pessoa que é responsável por operacionalizar essas tarefas é a pessoa responsável pelo tráfego. O tráfego, ele é basicamente um meio de campo. Tem
sabe um pouco de futebol, sabe como é. É a pessoa que pega aquela bola e distribui a bola ao redor do campo, seja para o lateral, seja para o atacante, seja para quem for. O tráfego ele faz isso. Ele pega essas tarefas e direciona para a equipe normalmente de criação. Eu pensei aqui que a equipe de criação seria dividida dessa maneira: redação, design e vídeos. A redação, se vocês olharem, ela está um pouco acima. Só uma coisa do planejamento e do tráfego. A comunicação do planejamento e do tráfego com a coordenação é a seguinte: o planejamento ele tem que entregar o planejamento para a coordenação e a coordenação dizer, tá, beleza, isso aqui reflete o que eu quero que o movimento camponês popular passe. Beleza. A partir disso, a pessoa que é responsável pelo planejamento vai gerar relatórios mensais ou semanais, ou enfim. Isso aí vai depender de caso a caso. Mas vai gerar relatórios que a gente possa acompanhar o desempenho dessa comunicação. E aí o desempenho vai ser de várias maneiras. Se você tiver gerindo a equipe de comunicação digital, você vai avaliar o seu desempenho através de alcance, dos seus posts através do número da sua base, do tamanho da sua base de seguidores, vai mapear o engajamento que os seus posts geram, então a quantidade de likes, a quantidade de comentários, a quantidade de compartilhamentos. Isso tudo é importante a gente estar acompanhando semanalmente. E a pessoa que é responsável pelo planejamento também normalmente é responsável pelo monitoramento para acumular essas funções e para conseguir gerar esses insights, gerar essas ideias a partir do que ele vai ver do que está acontecendo no planejamento que ele fez. E aí também, se for necessário, readequar o planejamento que ele fez para se adequar aos resultados que estão sendo gerados. O tráfego, ele vai ser responsável por distribuir as tarefas e pegar essas criações, essas tarefas que foram feitas, passar para a coordenação olhar essas tarefas e dizer, não, isso aqui tá bom, vamos seguir. Ou então dizer, isso aqui não tá bom, não vamos seguir, sabe? Isso que o tráfego pega e passa para a coordenação dizer, isso aqui tá bom ou não, é o briefing. Ou seja, vamos dizer aqui numa estratégia de comunicação digital que eu tenha que criar um briefing para um post. Esse post vai ser um TBT. O que seria esse briefing? Seria qual é a imagem que a gente vai usar, se vai ter alguma interferência nessa imagem e qual vai ser a legenda que a gente vai usar para esse post. Esse seria o briefing. E aí o que a coordenação vai olhar e vai dizer sim ou não é olhar a imagem, dizer se a imagem está boa, se não está, dizer se o texto da legenda está bom, se não está, e dizer segue, sabe? Ou então, a ideia do post não é um TBT. Eu quero criar um card sobre o redesenho da marca do Movimento Camponês Popular, que foi uma coisa que a gente fez recentemente. Vou até abrir aqui para mostrar, porque eu acho que é bom a gente ver na prática como isso foi. Mas vamos dizer, eu quero criar um post para o Instagram e para o Facebook sobre o redesign da identidade visual do MCP, sabe? Aí eu vou lá e aí eu crio um briefing. Nesse briefing que eu vou criar, nesse roteiro que eu vou criar, eu vou dizer, eu quero criar um carrossel de 3 páginas falando sobre o redesign da identidade visual. Título: MCP apresenta redesign da identidade visual. Texto: menor abaixo. Os símbolos que vamos criando ao longo de nossa história são representados. Enfim, eu colocaria esse texto aqui e dividiria esse texto em diferentes campos, sabe? Tipo, card 1 do carrossel. Título tal, texto tal, aplicação da marca em preto e branco. Aí depois a aplicação da marca no fundo verde. A aplicação da nova marca no fundo verde.
Aí depois um novo texto e o lema do MCP e a aplicação das marcas do MCP. Eu condensaria isso num texto e passaria para o design. No nosso caso aqui, eu passaria para a Thay, que é a responsável pelo design do movimento. E ela criaria isso. Então, voltando aqui para o nosso diagramazinho. Ela criaria o card, criaria aquele carrossel e passaria para o tráfego. Ou seja, a pessoa responsável pela redação criou o briefing do texto do card lá. MCP apresenta redesign do nananana. Passou para o tráfego. O tráfego pegou esse briefing, passou para a coordenação. A coordenação aprovou, deu feedback dela. O tráfego pega esse briefing e passa para o design, passa para a pessoa responsável pelo design, para ela criar aquele conteúdo que foi idealizado pelo redator, pela redatora, e foi aprovado pela coordenação. Então, isso volta para o design. O design cria a arte, passa novamente para a coordenação a arte criada, a coordenação aprova ou não aprova. Se não aprovar, vai pedir o que quer mudar e o que não e o que quer manter. Depois de aprovado, o tráfego passa para o gerente de redes sociais, o que chama CM, Community Management, ou gestão de redes, ou social media, mídias sociais. Tem diferentes nomes para isso, mas é a pessoa que gere as redes. É a pessoa que está responsável por postar ou não postar, por monitorar os comentários, etc. Se for um vídeo, o redator vai criar um roteiro para esse vídeo, dizendo que imagens vão aparecer e em que sequência essas imagens vão aparecer. E aí o caminho vai ser o mesmo que para o design, sabe? Não vai ter grandes diferenças de um para o outro. Mas, a grosso modo, é isso. Os briefings, eles são esses primeiros textos, esses roteiros que vão guiar toda a criação de conteúdo. Então, o redator, a redatora, ele precisa ter essa capacidade de imaginar o que ele quer antes que isso esteja criado. Isso é um pouco... um exercício que a gente faz, mas que você se habitua, é uma questão de prática também. Mas essa é uma questão que está aí para os redatores, para os roteiristas, para as pessoas que trabalham com texto. Em geral, é muito importante que você tenha a capacidade de imaginar, de pensar uma coisa que ainda não existe. Isso é o que vai determinar o que você vai criar, o que você não vai criar. Ou seja, o briefing é um documento prévio produzido por um redator ou redatora para guiar a produção de um conteúdo, campanha ou demais materiais de comunicação. Serve como uma espécie de roteiro inicial. Isso foi uma conceituação inicial que eu fiz, porque seria um briefing. E é onde começa a comunicação de fato, é onde o que vai ser criado tá sendo posto, sabe assim? Os briefings, para facilitar a criação de um produtor de conteúdo ou de uma produtora de conteúdo, os briefings podem ser agrupados em editorias de conteúdo. O que são editorias de conteúdo? É como eu estava falando, um TBT. TBT é uma editoria de conteúdo, é uma coisa que vai se repetir na sua comunicação com alguma frequência. Então, você consegue prever de antes que você vai ter que pensar naquele conteúdo. Aquilo ali é uma editoria de conteúdo sua, sabe? Se você tiver um café, uma editoria de conteúdo que você pode ter, é os tipos de café que você serve no seu café, sabe? Ou as comidas que você serve no seu café, sabe? E aí você pensa uma foto legal para essa comida, um texto chamativo para essa comida. E, enfim, você vai pensando em diferentes editorias de conteúdo, diferentes formas de agrupar esses briefings. Porque quanto mais você conseguir prever o que você vai ter que criar, mais fácil, mais simples vai ser de você criar, sabe? Então, por isso que um briefing bom
adianta muito a comunicação, porque evita retrabalho. É uma coisa muito comum. Você cria uma coisa, a pessoa que pediu para você criar, olha aquilo que foi criado e diz, ah, não, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, quero mudar aquilo outro. O trabalho do design, o trabalho do editor de vídeo também, muitas vezes, ele é muito chato por causa disso. Você tem que botar no mundo real aquilo que uma pessoa imaginou, sabe? Então, existe uma diferença entre o que se imagina e o que é criado de fato, sabe? E aí, muitas vezes, você tem que passar por esse processo de refação várias vezes. Aí, pensei em começar também por onde estão os textos, sabe? Para além do briefing, que textos você vai ter que criar nas redes sociais, sabe? Em geral, são esses campos assim que a gente tem que cobrir. As pessoas que trabalham com texto, redatores. Esses textos que a gente cria na publicidade, no marketing, tem um nomezinho em inglês e chama copywriting, que é você produzir um copy, você fazer um texto voltado para chamar o público, sabe? E isso está distribuído em tudo, não está só numa legenda, não está só num título, sabe? Quando você pensa, por exemplo, um outdoor, aquele texto que está no outdoor, aquela chamada principal que está no outdoor, ele é chamado de título. Então, título, quando eu coloco aqui, ele não é só o título, por exemplo, de um vídeo no YouTube. O título, ele pode ser também a chamada que você vai usar num card no Facebook, ou num outdoor, num cartaz, ou alguma coisa assim, sabe? Título é a frase que está ali para chamar a atenção da pessoa. É o que se dá o nome de título. Subtítulos, por exemplo, naquele carrossel que eu mostrei aqui, do redesign da identidade visual. O título aqui é MCP apresenta redesign de identidade visual, sabe? O subtítulo a gente pode interpretar como sendo esses textos coadjuvantes que a gente vai aplicar junto com o título, sabe? O título, ele é a coisa que vai, o elemento textual que vai chamar a atenção numa peça gráfica. Esse é o título. O subtítulo, texto de apoio, ou alguma coisa assim, são esses outros textos que vão estar lá de maneira secundária e que vão ser usados como aprofundamento do que o título propôs. No caso, o título aqui propôs, o MCP apresenta o redesign da identidade visual. O que é esse redesign? Sabe? O subtítulo ele vai destrinchar isso e vai explicar melhor o que é que a gente está querendo propor com aquela peça, seja lá o que for. Nas redes, a gente tem o elemento da legenda, que é o que acompanha uma imagem. E aí a gente pode pensar isso para cada rede de maneira diferente. Depois aqui eu botei um campo para a gente passar rapidinho, que é de adequação do texto para cada rede. Cada rede vai pedir o texto de uma maneira diferente. Mas, basicamente, todas as redes pedem uma legenda para o post que você vai fazer. E é bom que você faça legenda. Cada vez mais, a gente tem perdido o costume de ler legendas das postagens nas redes sociais. Mas uma boa legenda continua sendo uma coisa imprescindível para um post ter um desempenho bom, sabe? Porque um post sem legenda também ele tem que ser muito bom na imagem, ele tem que propor muito bem a informação na imagem para que uma legenda não seja necessária, sabe? E isso pode ser alcançado, mas normalmente uma legenda vazia não vai somar, né? Então, isso, se você não vai usar uma legenda no post, isso tem que ser proposital também, sabe? É meio como
uma pausa numa música. Uma pausa numa música não é uma coisa, não é que os músicos erraram, mas é um elemento tão importante quanto uma nota bem tocada, sabe assim? Então, ter essa atenção para as legendas é muito importante, e principalmente para esse ponto seguinte aqui, para chamadas para ação, que na verdade também, no geral, é conhecido por mais um termo em inglês, que é o call to action. Call to action, a chamada para ação, é qualquer coisa que você vai querer motivar no seu cliente, na pessoa que está interagindo com você na rede. Sabe? Então, por exemplo, se eu fiz um texto no meu blog e eu estou fazendo um post no meu Instagram sobre o texto que eu tenho no meu blog, eu coloco no fim da legenda do meu post no Instagram sobre o meu texto no blog, eu coloco na legenda lá, leia mais no nosso blog, pelo link na bio, sabe? Ou pelo link nos stories, ou coloco o link lá se for um post no Facebook, enfim, adequo meu texto a esse fato de que existe um texto maior, sabe? Ou então, se eu estou fazendo uma campanha de arrecadação de fundos, então eu coloco lá no texto, doe para a minha campanha através do site tal, tal e tal. Ou então, doe tantos reais. Se você doar tantos reais, você vai estar ajudando, não sei o quê. Teve uma vez que a gente fez uma campanha de financiamento coletivo para financiar a pré-produção de um festival. E aí, essa campanha de financiamento coletivo, ela dava acesso às pessoas comprarem produtos desse festival. Então, por exemplo, você podia comprar uma camisa do festival, e aí comprando essa camisa do festival, uma parte desse valor era revertido para a pré-produção do festival. Para motivar isso, eram usadas diferentes chamadas para ação, sabe? Compre uma camisa e ajude o festival a acontecer, faça a sua parte para o festival visionário acontecer. Sei lá, sabe assim, você vai pensar diferentes formas de chamar as pessoas para se aprofundar na sua rede. Ou seja, pensando naquilo que eu estava falando no começo da aula, de que a gente faz comunicação para fora e a gente faz comunicação para dentro. Os títulos, eles são voltados para fora. Eles são uma ferramenta do outbound. Eles são uma ferramenta de você chamar as pessoas para entrarem na sua comunicação. Os subtítulos e as legendas, eles são também uma ferramenta de aprofundamento, mas também estão presentes ali naquele topo do funil, sabe assim? As chamadas para ação, elas são uma chamada para o meio do funil. São uma chamada para as pessoas interagirem mais com a sua marca, sabe? Então, você vê que cada texto que você vai criando, cada uma dessas etapas aqui vai lhe ajudando a trazer a pessoa mais para perto da sua comunicação, mais para perto de você, mais para perto do que você quer daquela pessoa, ou seja, vai encaminhando aquela pessoa para se converter num cliente. E aí, mais uma vez, a gente usa esses termos de cliente, de venda, de conversão e tal, mas isso pode ser usado para qualquer coisa. Na verdade, a gente está falando de técnicas de comunicação. Isso é usado dessa maneira, mas o MCP, por exemplo, não tem cliente na rede social. Mas a gente está se comunicando com as pessoas, a gente quer provocar ações nas pessoas, quer provocar pensamentos, quer provocar uma mudança de mundo, de alguma maneira, sabe? Então, cada elemento desse vai ser usado dessa maneira. Quando a gente pensa em roteiros para vídeos, né? A gente pensa que o texto ele pode entrar de diferentes formas. Cartelas, vamos dizer, no meio, sabe, filme de cinema mudo, quando tinha entre uma cena e outra, aparece uma cartela no meio das cenas, dizendo alguma coisa que aconteceu, sabe assim, do Charlie Chaplin lá,
Aí ele faz uma parada e aparece um texto lá preto, e aí depois aparece ele fazendo outras coisas. Essas coisas normalmente são chamadas cartelas. E aí, hoje em dia, né, com as animações, com tudo, os cartelas elas podem ter diferentes formas de entrar, mas são textos que estão ali, que ocupam a imagem como um todo, sabe? Assim, de um vídeo. Inserções de texto é tipo, sabe a pessoa quando está sendo lá entrevistada no NETV e aí aparece o nome dela e a profissão embaixo, assim, aquilo é uma inserção de texto. E a gente, enquanto redator, enquanto redatora, enquanto roteirista, a gente pensa como é que esses textos vão entrar no vídeo que a gente está propondo. Vai entrar numa cartela? Vai entrar numa inserção com imagem passando por trás? Ou seja, a gente precisa pensar esses textos interagindo com a mise-en-scène. Mise-en-scène, agora é um termo em francês. Mas aqui em Pernambuco, por exemplo, é muito comum, muito popular usar mise-en-scène para uma pessoa que está fazendo plantinho, sabe assim, fazendo cena. Porque a mise-en-scène é isso, é a cena. Mise-en-scène é o que as ações que as personagens vão executar durante um vídeo. É a coisa mais importante para a gente pensar de um vídeo. É o que as pessoas vão estar fazendo, sabe? É... E aí, isso para um roteiro é o essencial. A parte principal que você vai ter que pensar é como as pessoas, os personagens, vão estar interagindo com o vídeo. Você pode pensar também como o texto vai estar interagindo com o vídeo. É muito comum na publicidade e no marketing você ver peças de vídeo que sejam só com texto. E aí a interação desse texto com o vídeo, com as imagens, enfim, com a mise-en-scène como um todo, é o trabalho do roteirista, é o que ele vai pegar e vai trabalhar, sabe? Botões. Os botões, eles são, enfim, se você entrar no site do MCP, por exemplo, a gente tem um site que foi criado no Wix, e se você entrar lá, você vai ver que tem alguns botões lá que foram criados para motivar alguma coisa, sabe? Tipo, quando você chega aqui no final, tem um botão, voltar para o topo da página. Tudo isso, todos esses textos, tudo aqui que tá interagindo com, que você tem como interagir de alguma maneira, tipo esse botão aqui, conheço o MCP, Sementes da Vida, notícias, tudo isso é material de trabalho do redator também. Assim como, por exemplo, sabe quando você entra numa página e aparece um erro da página? Tem um redator para pensar no texto que vai aparecer ali naquele erro, sabe? Tipo, não é ao léu que você coloca isso. Então, os botões são muito importantes para a gente pensar, principalmente porque os botões também vêm junto com a chamada para ação. No caso aqui é voltar para o topo da página, mas poderia ser baixe o livro, sabe? Baixe o e-book, ou alguma coisa do tipo. Pensar os botões é pensar formas dos seus seguidores, dos seus clientes, das pessoas que interagem com você, interagirem com o seu texto, com o que você está querendo comunicar. Então, pensar os botões também é muito importante, é uma ferramenta muito comum. Os blogs, depois eu vou falar mais para frente no SEO, mas os blogs, eles são muito importantes para os sites, principalmente, sabe? Porque quando você tem um site com um blog ativo, você vai estar trabalhando o SEO daquele site constantemente. Você vai estar gerando conteúdo para ser destrinchado nas suas redes. Então, o blog normalmente é um lugar de textos maiores, de textos mais desenvolvidos e que serve normalmente como um centro de informação para ser distribuído na sua comunicação. Pensando no funil de vendas, no funil de marketing,
Os blogs, os sites, eles estão no meio do funil e no fundo do funil. Eles são a ferramenta principal para converter o seu seguidor em um cliente, em uma pessoa envolvida com o movimento, enfim. É o espaço de aprofundamento e o espaço de convencimento daquela pessoa, de você mostrar para aquela pessoa por que é bom, por que o que eu estou falando é importante, sabe? E ali também é o lugar mais indicado para você captar leads, que aí é aquilo, é você pegar informações sobre as pessoas. Você pegar o e-mail da pessoa, sabe? Então, você pode disponibilizar um e-book no seu site e para a pessoa baixar esse e-book, ela tem que lhe dar o seu e-mail. E aí depois você pega esse e-mail e cria uma newsletter para ser distribuída por esses e-mails que você captou, sabe? E isso é muito bom porque, normalmente, quem está botando aquele e-mail ali é uma pessoa que tem algum interesse mais direcionado no seu produto, sabe? Assim, no que você está comunicando. Então, captar esses leads através do site, através do blog, é muito bom. Os links, as URLs, são outras coisas, é outra coisa que eu vou falar mais para frente no SEO. Mas é muito importante você pensar como o seu link está aparecendo na rede. Sabe? Por mais que seja uma coisa detalhista, quando você tem um link enorme ou um link confuso, isso normalmente afasta as pessoas e pode ser visto também como uma forma de golpe, sabe? Porque você pode usar um link maldoso, normalmente vem num formato estranho. Uma coisa que é muito usada como técnica de comunicação é usar encurtadores de links, que primeiro vai reduzir o tamanho do link para um tamanho amigável, vamos dizer assim. E tem muitos encurtadores de link, principalmente quando você paga, que você pode editar a forma como o link vai aparecer. Então, por exemplo, se eu encurtasse o link dessa aula, eu poderia botar lá bit.ly/aula 3 underline textos, sabe? E aí distribuir para vocês, ao invés de ser o zoom.com/023 interrogação barra, sabe assim, essa coisa meio confusa, sabe? Então, você tem um link bem trabalhado, o texto do link bem trabalhado, é uma coisa muito positiva para a sua comunicação, e isso também é trabalho da equipe de texto, dos redatores e das redatoras. Por fim, falar das hashtags, o que é a hashtag, né, em primeiro lugar? A hashtag é uma ferramenta de indexação de conteúdo. O que é que isso quer dizer? Indexar um conteúdo quer dizer agrupar. Então, por exemplo, se eu boto uma hashtag MCP Brasil no meu post no Instagram, isso vai dar para os meus seguidores a possibilidade de clicar naquela hashtag e ver todos os posts que foram feitos com a hashtag MCP Brasil. Por que isso é bom? Porque isso cria quase como se fosse um feed paralelo, onde a gente conseguisse ver somente aquele assunto que a gente quer. Isso é massa. Vamos dizer, quando rola uma campanha também, como rolou na época que o George Floyd morreu, que foi o Black Lives Matter, que depois se transformou num movimento também, e teve um movimento mesmo que aconteceu nessa época, que foi o Blackout Tuesday, alguma coisa assim, que era todo mundo postar um quadrado preto com uma hashtag específica. Você vê que aquilo virou um movimento, não sei se você lembra, mas virou uma coisa que foi um efeito em cascata, sabe? E quando você clicava na hashtag lá, você tinha um feed de quadrado preto, quadrado preto, quadrado preto, quadrado preto. Não sei se vocês já viram também, tem um documentário na Netflix que chama Fire Fest. Esse documentário ele fala de um festival que foi feito numa ilha
por uma galera sem experiência de produção, não sei o quê. Enfim, um festival que deu muito errado, mas que fez uma campanha de comunicação sensacional. E essa campanha de comunicação fez a mesma estratégia do Blackout Tuesday, antes ainda disso acontecer, que era um quadrado laranja. Eles postaram, chamaram grandes influenciadoras, grandes modelos internacionais, atrizes e tal, e pediram para elas postarem nas redes sociais dela um quadrado laranja, dizendo que em breve iam soltar mais informações. Esse foi o começo da campanha do Fire Festival, que foi um sucesso de comunicação, muitas pessoas foram, mais pessoas do que estava previsto, só que foi um fracasso de produção. Vale a pena ver esse filme para entender como foi feita essa campanha. Mas também teve essa utilização de hashtag. Eu não lembro exatamente qual foi a hashtag que eles usaram, mas eles usaram a hashtag lá. Então, a hashtag tem esse poder de indexar o conteúdo. Mas a hashtag também tem um poder mais, vamos dizer, por trás da comunicação, que ela é lida pelas ferramentas de algoritmo, pelas ferramentas de busca. Então, no YouTube, por exemplo, você pode adicionar tags nos seus vídeos e isso ajudar o seu conteúdo a ser mais distribuído. A hashtag ela é bom, a tag no geral ela é bom de você pensar, principalmente para essas coisas, você pensar em termos chaves, sabe? Tipo, se eu vou falar se eu tenho um vídeo sobre o que são sementes crioulas no YouTube do MCP. Aí eu vou lá e boto nas tags sementes crioulas, agroecologia, soberania alimentar, termos que são relacionados ao tema que eu estou tratando naquele vídeo. Isso ajuda o vídeo a ser melhor ranqueado, que é uma técnica de SEO, que é esse termo que eu vou falar mais para frente, que é um termo em inglês também, mas também não precisa assustar, é uma forma de você, de alguma maneira, treinar as ferramentas de busca para elas acharem seu conteúdo e para elas interpretarem seu conteúdo melhor. Só um minutinho, gente, eu vou aqui pegar uma água e já volto. 2 minutos, menos de 2 minutos. Gente, por enquanto que o Vitor tá indo pegar água, passando para avisar que a nossa lista de presença está aí no chat. Então, quem ainda não assinou, já pegue o link aí no chat para assinar a nossa lista de presença. Bom, voltando. Aí, enfim, a gente tem o briefing, quando ele é criado, ele vai determinar quais são os textos que vão entrar nas imagens, quais são os textos que vão entrar nos vídeos, como as imagens vão ser criadas e como os vídeos vão ser criados. Então, existe uma interação desses materiais visuais e gráficos com o texto. Mas, para além disso, cada rede vai interagir com o texto e vai pedir o texto de uma maneira diferente. E aí eu pensei naquelas redes que a gente trouxe na aula passada, que são as 7 principais redes sociais, eu diria, que a gente usa atualmente. E aí você pensar como o texto entra no WhatsApp, né? Para além do card lá que você usar, ou do vídeo que você mandar, o texto vai entrar como uma mensagem. E essa mensagem pode ser só de texto, pode conter um link. Então, se você usar um link, é bom pensar como esse link vai entrar nessa mensagem, pensar como você vai construir essa mensagem. É bom também lembrar que o WhatsApp ele tem a possibilidade de você usar sublinhado, de você usar itálico, de você usar negrito. Essas coisas ajudam no momento da gente passar uma informação no WhatsApp. Então, é uma coisa boa da gente ficar atento. A diagramação
do texto da mensagem mesmo, onde a gente vai botar um negrito, que informações a gente quer destacar no texto, como o link vai ser usado naquela mensagem, enfim, pensar como esse texto vai ser usado de maneira estratégica, né? O Facebook, ele é uma rede que comporta diferentes tipos de material, né? Inclusive posts só de texto e de textos grandes e desenvolvidos, mas no geral, eu acho assim, no uso comum, você vê cada vez menos textos sendo postados, textos grandes, corridos. Normalmente você vê uma legenda para uma imagem ou para um vídeo, e se você posta um vídeo no Facebook, você também precisa subir um título com esse vídeo. Tem como você subir sem ser com o título, mas usando as ferramentas mais profissionais, se você for subir a partir do estúdio de criação, alguma coisa assim, ele vai pedir um título para o seu vídeo, na mesma lógica do YouTube, mais ou menos assim. Mas a distribuição desse título é diferente, e aí, enfim, no geral, o que se pensa é o título e a legenda, e pensando também que o Facebook é uma rede que leva muitas pessoas para fora da rede. Se você pensar o Instagram ele é uma rede que as pessoas costumam ficar dentro da rede. Você está lá usando o Instagram, mas não é muito comum você sair. Você pode até clicar no link, mas a forma como o link abre é dentro do aplicativo. Então, enfim, quando você vai olhar as métricas de clique no link e tal, através do Instagram, ou então até as métricas dos sites, para ver quantas pessoas estão entrando no Instagram, a partir do Instagram, elas são, normalmente é muito menos gente do que do Facebook, e normalmente essas pessoas ficam menos tempo no site, porque é isso, a forma de uso do site ali é menos amigável, vamos dizer assim. Você vê que ficar dentro do aplicativo é ruim, sabe? A forma como você vê o site e tal, não fica tão legal. Se você abrir, por exemplo, um link do YouTube dentro do Instagram, ele fica com a configuração, pelo menos no celular fica assim, ele fica com a configuração da página no computador. Então fica tudo bem pequenininho e tal. Não é legal. Mas no Facebook funciona muito bem. O Facebook é uma rede que você direciona muitas pessoas para fora da rede, o que é massa. Uma coisa que é interessante pensar também é, tipo, existem planos pré-pagos de celular que eles têm convênios com essas redes. Então, tem muitos planos que você pode usar o WhatsApp de graça, mesmo que seu plano tenha estourado. Você pode usar o Facebook de graça, mesmo que seu plano tenha estourado. E então, para muitas pessoas, a internet são esses aplicativos. Para muitas pessoas. É, Então, se você pensar no WhatsApp, é bom botar o link no WhatsApp, fomentar que as pessoas cliquem no link e saiam do link, mas é bom a gente também entender que há uma limitação das pessoas em relação a isso. Muitas pessoas não entram em sites, não clicam em links para fora, ou não acessam informações que a gente coloca no nosso site, por exemplo, porque não tem como acessar isso, porque o pacote de dados não dá conta. O Facebook é uma rede que tem esse convênio com as operadoras de celular. Então, é bom também você pensar que é um lugar para você ter o conteúdo ali. Pensando num exemplo disso. Se você posta um vídeo no YouTube, ao invés de postar o link desse vídeo no Facebook, talvez seja melhor postar o vídeo dentro do Facebook, sabe? Porque aí a pessoa consegue ver, tá? Mas aí também pensando qual é a sua estratégia, né? Se você quiser aumentar a quantidade de seguidores no seu YouTube, talvez valha a pena você postar o link lá e não o vídeo inteiro lá. Sabe? É tudo uma questão de você pensar, mas levando em conta essas informações, sabe? No, no Instagram, a gente tem as legendas dos posts,
No Instagram não entra link, só entra link na bio ou no story. Então, é importante você pensar a forma como os links vão entrar na sua estratégia de comunicação no Instagram. Porque se for no story, é bom você botar na legenda do post que o link está disponível lá. Se for na bio, você coloca lá também. O Instagram agora ele está meio com um Linktree, que é uma forma de você agrupar os links referentes à sua comunicação. Ele está com um Linktree interno, então ele facilitou isso. E é mais uma coisa a se pensar quando se pensa em formas de usar os links nas comunicações. E também inserções de texto nos stories. Você pode postar uma foto sua lá, ou uma foto de... Se você tiver uma lanchonete, você posta uma foto do bolo quentinho saindo do forno. Como você vai usar um texto para interagir com essa imagem que você está postando ali, sabe? Que marcações você pode fazer? Que pessoas você pode marcar? Lembrando que quando você marca uma pessoa nos stories, essa pessoa ganha a possibilidade de repostar esses stories nas redes dela. Então, isso acaba também potencializando o seu post, potencializando a sua capacidade de ser visto nas redes, né? No YouTube, o texto ele entra no vídeo, claro. Os vídeos têm títulos e eles também têm descrições ou legendas. É interessante você pensar nessas descrições com carinho, assim. Uma coisa que nos últimos anos assim, tem feito muito sucesso no YouTube são canais de corte. Então, por exemplo, tinha um podcast que chamava Flow Podcast. Esse podcast ele fez um canal de corte, que eram, enfim, os episódios lá do podcast tem 2 horas, são lives, tem 2 horas, 3 horas, 5 horas, sei lá. Então, eles pegaram esses vídeos enormes e saíram picotando em vídeos menores. Eles picotaram esses vídeos e criaram um canal secundário que se chamava Cortes do Flow. Esses cortes, eles tinham uma frequência de vídeo muito maior que para o YouTube, como a gente viu na aula passada, isso faz muita diferença você ter frequência de vídeo. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam um vídeo enorme, picotaram em vários vídeos e tinham uma frequência de vídeo absurda. E o que é que eles faziam nas descrições desses vídeos? Pegavam, botavam o link do vídeo maior, que estava no canal principal deles, e linkava o vídeo para o momento exato do vídeo maior. Então, você tinha como continuar assistindo o podcast a partir daquele corte que você viu, se você lesse a legenda, né? Então, é uma coisa que não vai ser para todo mundo, não vai ser todo mundo que vai ler a legenda, mas quem lê, quem tiver esse interesse de continuar, ele vai ter a possibilidade lá. Isso fez eles viralizarem muito, 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 muito. Isso hoje em dia é uma técnica que é usada por vários outros streamers, né? Que chama vários outros YouTubers. Por exemplo, não sei se tem alguém que vê Casimiro, mas o Casimiro ele faz isso. O Casimiro ele tem uma live que ele abre todo dia, quase como uma religião, assim. Ele passa 6 horas fazendo live, sabe? E ele pega essas lives diárias e diariamente ele tem vários vídeos sendo lançados no canal dele. Ou seja, ele tem um canal gigante, ele já era gigante, ele só fez aumentar mais ainda a presença digital dele. Hoje em dia, em dezembro, ele transmitiu a Copa do Mundo no canal do YouTube dele. Mas ele viralizou, ele começou o canal dele a viralizar o canal dele no YouTube a partir dessa lógica de corte. E essa lógica de corte foi criada por essa galera do Flow. Essa galera do Flow é bem controversa. Uma galera de direita, um dos caras é um idiota de direita, um dos caras que criou, e vocês já devem ter ouvido falar, chama Monark. Mas, em termos de estratégia de comunicação, estratégia para o YouTube, eles foram pioneiros nessa estratégia de criar cortes. No YouTube também tem uma particularidade que são as miniaturas dos vídeos. Essas miniaturas dos vídeos têm um nome em inglês, que é thumbnail, ou thumb, como é mais conhecido.
Normalmente, você tem uma aplicação de texto na thumb. Se você olhar o canal do Casimiro, você vai ver que o texto que está na thumb não é o título do vídeo, sabe? Então, existe uma lógica de texto para thumbnail. E é importante para a gente que está criando textos para lá, é importante a gente ficar atento a isso. Então, por exemplo, se você vir aqui e entrar no Cortes do Casimiro, você vai ver que, ó, aqui, esse primeiro vídeo que apareceu, tá? O mafioso da churrascaria. É o texto que está na miniatura do vídeo. Mas o título do vídeo já é outro. Casimiro no FIFA com os esquisitos. O suborno de Bronx. Aí você entra e vai ver do que se trata. Mas você vê que existe uma diferenciação entre o texto que você vai criar para cada coisa. Isso vem no briefing. Isso vem no começo da comunicação, sabe? A pessoa já pensa nisso. Então, para a gente que está criando texto, isso é interessante também de você ficar atento se você está criando conteúdo para o YouTube. Porque o texto que está na imagem, normalmente vai ser a primeira coisa que vai chamar. O texto que está no título vai complementar esse texto que está na imagem, normalmente diz o que de fato está acontecendo ali. Sabe? Então, aqui o que a gente pode intuir é que Casimiro estava jogando FIFA com um grupo de amigos dele, normalmente que deve ser denominado os esquisitos, e aconteceu alguma coisa com o Bronx. Ele foi subornado. E tem aqui o mafioso da churrascaria. Você vê que tudo isso é para gerar alguma dúvida, algum pensamento de o que é está acontecendo aqui. E lhe motivar a ver. Né? Então, é interessante também tá de olho nos textos que a gente vai criar para as thumbs dos vídeos que a gente vai subir no YouTube. No TikTok, é uma rede onde o texto é muito pouco privilegiado, então é interessante a gente pensar nas legendas, mas as legendas vão ser bem complementares, não vão ser tão importantes. Mas é interessante a gente pensar nas hashtags também, porque diferente do Instagram, as hashtags no TikTok, elas distribuem, ajudam muito a distribuir o conteúdo. Uma coisa que eu não botei aqui, mas também é importante a gente pensar nas inserções dos textos nos vídeos. Então, você pensar, tem um monte de vídeo que viraliza no TikTok que tem textos ali que as pessoas vão interagir, sabe? Sabe quando você tem aquele videozinho da fila e aí você tem dois textinhos aqui em cima e aí as pessoas saem andando para um lado, para o outro, pronto. Você vai ter que pensar naqueles textos ali. Então, se você está criando conteúdo, na hora de você criar, na hora de você planejar o conteúdo que você vai criar, é importante você pensar nos textos, se o conteúdo que você está criando é aquele, sabe? Então, as inserções nos textos, nos vídeos, também são muito importantes no TikTok. No Telegram é meio como o WhatsApp, é uma lógica bem parecida, então não tem muito o que desenvolver. Eles também dão a possibilidade de diagramar o texto de algumas maneiras lá, é até mais fácil. Mas é uma mensagem com um link, ou com uma foto, ou com um vídeo, ou só a mensagem. É importante você pensar nisso, é importante você pensar como você vai usar. O Twitter é uma rede de texto, né? Então, é até engraçado assim, o texto do Twitter, porque se você for usuário mesmo, tem gente que escreve de uma maneira para o Twitter que a pontuação não faz sentido, é sem vírgula nenhuma, sem ponto nenhum, mas dentro da rede ali, dentro daquela lógica de textos rápidos, para quem está acostumado com aquilo, faz sentido. Então, o Twitter, eu acho que é a rede onde o texto é mais privilegiado, mas ao mesmo tempo é onde tem mais códigos e formas de você usar o texto. É uma rede onde as hashtags também funcionam muito bem, então vale muito a pena usar hashtag. É uma rede que privilegia quando certos termos estão sendo repetidos. Então, muitas vezes você vai falar, tal coisa está no Trending Topics do Twitter.
O Trending Topics do Twitter são termos que estão sendo muito usados por várias pessoas naquele momento. Se a gente entrar no Twitter agora, vai ter um Trending Topics específico sobre um tema específico. Se for na hora de um jogo de futebol, vai ser sobre o jogo de futebol. Ou vai ser sobre sei lá, se tiver tido um atentado terrorista, se tiver uma campanha acontecendo, sabe? Ano passado, a agência que eu trabalho trabalhou no PL da Boiada. Então, uma das coisas que a gente fez foi um tuitaço no Twitter, com a hashtag PL da Boiada não, e movimentamos a rede de acordo com isso, sabe? Então, tem como você criar campanhas a partir de hashtags também, usando essa lógica do Twitter de viralizar as coisas a partir dos termos, principalmente, porque é uma rede que privilegia os textos. E aí, como eu disse na aula passada, assim, cada tema que a gente entra aqui é um mundo. Então, caberia uma aula só para falar de cada coisa disso. Caberia um curso, cabe, na verdade, se você procurar em qualquer plataforma dessas aí de curso online. Tem cursos de SEO, mas eu queria falar algumas coisas para vocês sobre isso, porque eu acho que é uma lógica que ela se repete em outras redes, assim, é uma lógica que é bom da gente ter em mente, assim. É uma técnica de produção de texto para sites e blogs que visa melhorar o ranqueamento de um site em ferramentas de busca como Google e Bing. Então, o SEO, ele é basicamente uma forma de você criar texto, de você adaptar os seus textos para que essas ferramentas de busca, especialmente o Google, leia o seu site da melhor forma. Isso leva em conta desde critérios de programação. Então, se o seu site tiver um certificado lá que chama CSS, alguma coisa assim, o Google ele vai ler melhor o seu site, então ele vai ranquear melhor o seu site. Se você repetir termos que são muito procurados sobre o assunto principal que você trata, isso ajuda o Google a ranquear melhor. Se o seu site se o link do seu site aparece em sites confiáveis, vamos dizer, se sai uma matéria no G1 da Globo, falando sobre o movimento camponês popular e botam lá o site do MCP, isso também ajuda o nosso site a ser melhor ranqueado. Tá? Então, são ações, são boas práticas textuais e de programação para ajudar o seu site a ser melhor, mais bem visto pelas ferramentas de busca, sabe? Isso envolve até, inclusive, o nome da foto que você vai subir no seu site. Isso faz diferença para o ranqueamento do Google, sabe? Então, são boas práticas. Quanto mais organizado, quanto mais vezes você repetir certos termos, isso tudo vai ajudando você a ter um site melhor ranqueado. Por exemplo, a coisa da URL que a gente falou, sabe? Se você cria um site aonde... Vou até entrar aqui no site do MCP. Pronto. No site do MCP, o nosso URL é mcpbrasil.org. Se eu entro aqui, Sementes da Vida, não sei se vocês estão vendo aí, mas aqui em cima aparece mcpbrasil.org/sementes-da-vida. Se você deixar no automático, isso pode ficar qualquer nome. Pode ficar nova página 01, sabe? Para o Google, para a ferramenta de busca, isso é péssimo. Nova página 01 pode ser qualquer coisa. Sementes da Vida dá um direcionamento. É uma campanha que o MCP está fazendo, que a gente está produzindo conteúdo. Então, tem uma recorrência da palavra semente no nosso site. Então, Sementes da Vida tem semente, sabe? Então, isso ajuda no SEO do site.
sabe? Então, aqui tem semente, a história... Essa imagem que foi subida tem semente no nome, sabe? Então, se você olhar, cada coisa aqui vai ajudando a gente a estar melhor, a ser mais bem visto pelas ferramentas de busca. Então, SEO é basicamente isso, assim, SEO é basicamente um guia de boas práticas textuais para a internet, sabe? E aí, isso vai ser um mundo, vão ter inúmeras técnicas, vão ter inúmeras formas de você usar isso a seu favor. Se eu não me engano, são mais de 1.000 parâmetros que o Google lê para ranquear o seu site. Então, claro, tem parâmetros que são mais importantes. Esses parâmetros que eu falei aqui, por exemplo, eles são os mais comuns de você fazer, de você estar de olho quando você cria um site, mas tem vários outros. Então, sugiro muito. Eu passei na aula passada um site que chama Rock Content, e no Rock Content tem vários cursos gratuitos. Um dos cursos gratuitos é sobre SEO. Indico muito todo mundo a fazer. Eu nunca fiz, mas é uma forma de se especializar. E acho que soma muito, assim. Porque é isso. Essa lógica que você usa para ser bem ranqueado no Google, ela vai servir para você em qualquer rede que você for usar. Sabe? Isso vai fazer diferença, com certeza. Algoritmo lê essas coisas, sabe? Lê metadado. Então, o título de um arquivo é um metadado, que chama. Então, você ter isso bem trabalhado é uma coisa boa. E aí, por fim, eu queria falar muito rapidamente sobre o UX. Não é uma área que eu conheço. Eu, inclusive, estava querendo muito ver a aula do Jadson, que era a pessoa que ia dar aula hoje, mas ele não pôde estar, então eu achei que valeria, pelo menos, dar uma passada assim, sobre o que é o UX. O UX são técnicas de produção de texto que priorizam a experiência do usuário. Então, se você parar para olhar, por exemplo, para o Zoom, você vai ver que ele vai ter vários textos. Você vai ter um texto aqui, eu que estou compartilhando, né? Tem pausar compartilhamento, tem novo compartilhamento, tem ativar mudo, interromper vídeo. Todos esses textos são, nesses casos aqui são títulos, né? Mas são textos que são pensados de acordo com a experiência que o usuário vai ter com a plataforma que ele está usando. Então, o UX, ele lhe dá técnicas para você criar esses textos de uma maneira mais estratégica e de uma maneira que ajude você a direcionar o olhar e a interação do usuário. Então, pensando naquilo lá de converter uma pessoa, um cliente, uma pessoa qualquer num cliente, num freguês da sua marca ou do que é que você esteja comunicando, o UX, ele é o pulo do gato, assim, porque ele vai ser o que vai fazer você criar de maneira estratégica e de maneira direcionada para as pessoas que interagem com a sua comunicação, sabe? É uma coisa que eu, pessoalmente, tenho muito interesse em saber mais, mas não conheço a fundo. O que eu sei é isso que eu estou passando para vocês. E acho que é uma... Para o futuro, assim, para o futuro da comunicação, principalmente para o futuro da comunicação nas redes sociais, o UX, ele é o diferencial, eu diria, para quem trabalha com texto, sabe? Porque se você for pensar, como a gente falou na aula passada, a gente está na época da inteligência artificial e, assim, não vai demorar muito para a inteligência artificial estar criando uma legenda para um post de uma maneira simples,
o Instagram já criar a legenda para o card que você está querendo postar, para a foto que você está querendo postar, sabe? Então, o UX, que é essa coisa mais direcionada, mais específica, mais pensada caso a caso, é o que vai ser o diferencial da comunicação no futuro, sabe? Assim, né? Pelo menos no futuro próximo. Pode ser que também voe rápido, mas é interessante de estar atento para a gente que está entrando nisso agora. É uma área crescente e que tem muita demanda, principalmente de grandes empresas. Mas é isso, gente. Eu acho que o lance dos textos é você pensar como cada rede vai interagir com o texto, como o seu produto interage com o texto, como você pode deixar claro o que você quer a partir dos textos também, para a sua equipe, sabe? Os textos, eles, querendo ou não, são ferramentas de comunicação interna também. Então, a forma como você se comunica com sua equipe, com as pessoas que estão ali para criarem os conteúdos que você imaginou, isso vai fazer toda a diferença. Então, quanto mais claro, quanto mais assertivo você for nos textos que você usa, nos textos que você cria, melhor vai ser a sua comunicação, mais assertiva vai ser a sua comunicação, mais fácil você vai conseguir converter as pessoas que interagem com você em clientes, em fregueses, em pessoas interessadas no que você está querendo comunicar. Mas é isso. Depois eu disponibilizo essa apresentação para vocês e vou interromper aqui o compartilhamento e aí não sei se veio alguma dúvida aí, alguma Veio sim, Vitor. questão. E aí Temos uma pergunta de Jaime. Ele perguntou assim, Vitor, para territórios que estão começando na comunicação sem equipe, só com 2, 3 pessoas disponíveis para essa tarefa, seria possível simplificar essa estrutura que tu apresenta para começar a comunicar? Como fazer isso? O que seria considerado o básico para dar esta partida? Seria possível, eu acho que a minha vida inteira eu fiz a comunicação, eu e mais um design, quando não era eu sozinho fazendo a parte de design também. Então, acho que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas disponíveis na internet que nos ajudam a criar conteúdo, sabe? Então, se você pensar, essa tua pergunta eu acho sensacional. Se você pensar o básico para você começar, né? Se você pensar nessa estrutura aqui, o básico para você começar é uma pessoa que consiga pensar essa redação, e aí pensando na redação como eu coloquei aqui, pensando os briefings, pensando o que vai ser criado, né? E que essa pessoa também acumule a função de planejamento, que a pessoa que seja responsável pela redação também esteja ali na dinâmica de planejar, de pensar o que é que vai ser criado, de destrinchar as editorias de comunicação que vão ser criadas, sabe? Duas pessoas já dá um caldo legal. Se você pensar na comunicação nacional do MCP, a equipe são 4 pessoas. Então, 2, 3 pessoas, tá massa. Eu acho que já dá para trocar uma ideia. E aí você também pensar que essas funções aqui, elas são funções que podem ser acumuladas. Principalmente, isso aqui você está pensando numa equipe grande, muito grande, sabe? Que vai ter uma demanda de produção alta também. Então, se você pensar, por exemplo, a nossa equipe no MCP, a gente dá conta de várias tarefas, sabe? E, claro, não é o ideal. Várias coisas que a gente faz a partir da militância, do que a gente acredita ser necessário para a gente colocar a mensagem do movimento para frente. Mas essas funções elas podem ser acumuladas e eu diria assim que o essencial para você começar é você ter esse planejamento, ter a redação e ter alguém, ou se for você mesmo também. No meu caso, fui eu várias vezes que pensava a parte de imagem, a parte de texto e a parte de planejamento. E a parte de gestão.
e todas as outras partes. Só não fazia muito... Hoje em dia, eu faço mais o papel de coordenação da minha área, mas... E já coordenei muito comunicação, fazendo a parte de coordenação geral, mas também acumulando outras funções, acumulando a função de redação, acumulando a função de planejamento, sabe? Se você pensar o tráfego, por exemplo, o tráfego ele é muito importante numa equipe grande, mas numa equipe reduzida, o tráfego ele não é uma função tão importante, porque querendo ou não, você vai estar em contato direto com o seu designer. Se o planejamento vai ser você, então por que você vai precisar de uma pessoa fazendo esse meio de campo entre você e você mesmo, sabe assim? Querendo ou não, o tráfego é uma função que você acumula também. Isso tudo a gente está pensando numa estrutura grande, mas eu acho que se você pensar numa estrutura reduzida e numa demanda reduzida também de produção, você tem como ir pensando, acumulando essas funções aqui. Mas pensando também nessa lógica de acumular funções. Você com um redator que seja só redator e um designer que seja só design, você não vai muito para frente. Você tem que pensar que tem diversas funções a serem realizadas dentro da comunicação, e essas funções vão precisar ser acumuladas, quando você tem menos pessoas envolvidas. Pensando também que a gente o ideal é a gente trazer mais pessoas para dentro da comunicação. Por isso que a gente está fazendo esse curso também. Sabe, nossa situação de ter 4 pessoas na equipe de comunicação do MCP é uma coisa que gera limitação para a gente. A gente tem demandas que são maiores do que a nossa capacidade de atender essas demandas, sabe? Então, querendo ou não, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que eu espero também que depois seja multiplicado por vocês, é o de formar novas pessoas, de trazer novas pessoas para o mundo da comunicação. Porque isso é uma coisa que a gente sente falta no nosso campo, entre os camponeses, entre as camponesas. São pessoas que trabalhem com comunicação. E eu acho que, principalmente para as pessoas mais jovens, está cada vez mais à mão. Você tem um celular, e com o celular você tem acesso ao Canva, e no Canva você cria cards para as redes sociais. Ou você tem um celular e, a partir do celular, você faz fotos que você posta no Instagram. Faz vídeos para os stories, sabe? Faz reels, ou então faz vídeos para o TikTok, sabe? E aí, a partir disso, você vai crescendo sua comunicação, sabe? Um celular, hoje em dia, é uma ferramenta de comunicação muito poderosa. Lhe dá acesso a fazer mil coisas mesmo. Você tem ali um Photoshop, e mesmo que você não tenha o Photoshop da Adobe, você vai ter o Canva, que faz praticamente tudo que um Photoshop faz, sabe? Claro, o Photoshop ele é mais poderoso, ele vai ser melhor para produtos. Tipo, se você quiser fazer uma camisa, se você quiser fazer... Sabe? Ele é uma ferramenta mais poderosa. Mas o Canva, hoje em dia, dá conta de muitas coisas que um Photoshop faz, sabe? No Canva, você pode fazer a apresentação para apresentar para um planejamento, por exemplo. Você faz uma apresentação no Canva. Então, eu acho que ter essa lógica de que você pode acumular essas funções, você pode tocar as coisas, e aí, conforme for chegando novas pessoas, você pode distribuir tarefas, e essas tarefas serem melhor executadas, porque tem pessoas tocando elas, sabe? É parte muito dessa proatividade. Tem mais alguma? Não, é só o Jaime mesmo que perguntou. Então, massa. Depois eu mando para vocês essa apresentação. Eu acho que agora nós vamos nos ver na sexta aula, daqui a 3 aulas, para falar sobre vídeos. E aí, é isso, até lá, gente. Obrigado a todo mundo que compareceu. Só um aviso, Vitor, antes de todo mundo sair, rapidinho. Só que a nossa aula que vem vai acontecer na quinta-feira, no lugar da quarta, porque a professora da próxima aula, infelizmente, não pode na quarta-feira.
Mas a gente vai estar colocando isso tudo direitinho lá no nosso grupo, certo? Mas só para avisar vocês que estão presentes que a nossa aula na semana que vem vai ser na quinta, nesse mesmo horário, certo? E aí a gente vai se conversando. E também a gente está gravando as aulas com o intuito de também disponibilizar elas. Então, a gente está se organizando para isso, para também as pessoas que não puderam estar participando, né? Por questão de internet ou algum outro problema, também possam estar olhando, né? E aprendendo e também encaminhando suas dúvidas depois para a gente, que a gente encaminha para as pessoas que estavam mediando os assuntos, né? A gente vai se conversando e construindo essa teia, tá certo, gente? Obrigada a todo mundo que ficou até agora, espero que tenha sido proveitoso como está sendo para a gente também, e até quinta a gente se encontra. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.